Amores proibidos. Hoje venho contar um relato real que mexe comigo até hoje. Me chamo Nath, e o que vou contar abaixo aconteceu há poucos anos com meu amigo que vou apelidar de Paulo. Eu e Paulo trabalhávamos juntos em uma grande empresa de tecnologia. Desde o primeiro dia, a nossa conexão foi instantânea. Nos dávamos tão bem que era difícil não notar a química que havia entre nós. Conversávamos sobre tudo, desde projetos de trabalho até as novidades do dia a dia. O clima no escritório era leve e descontraído, e muitas vezes a risada que saía de nossas bocas ecoava pelo corredor, chamando a atenção dos outros colegas. Todos diziam que éramos como um casal, e nossa chefe adorava provocar, nos chamando de namorados. Eu sempre me divertia com isso, mas negava, reafirmando que éramos apenas amigos. Afinal, ambos namorávamos, e isso sempre foi uma barreira clara entre nós. Apesar de Paulo ser um cara legal, ele não fazia bem meu tipo. Eu costumava ficar apenas com homens morenos e o Paulo tinha um jeito mais claro, cabelos castanhos e olhos que, embora expressivos, não despertavam em mim nenhuma chama. Mas, mesmo sem aquele interesse romântico, a amizade era forte e sincera. Conversávamos sobre os relacionamentos que estávamos vivendo, ríamos das situações engraçadas que aconteciam na rotina e compartilhávamos desabafos quando as coisas ficavam complicadas. Tínhamos várias diferenças de gostos, mas no geral estávamos quase sempre juntos, seja no escritório ou em tantas festas da empresa pelos quais passamos. Eu era muito apaixonada pelo meu namorado na época, e ele também por sua namorada na época. Eu nunca antes havia tido nada com ninguém por fora do meu relacionamento. Sempre havia sido fiel. No máximo, alguns selinhos em amigas durante bebedeiras, mas nada mais que isso. Paulo tinha várias escapadas com garotas da empresa, mesmo namorando há anos, sempre me contava sobre seus casos, mas sempre me respeitava. Nos divertíamos muito e falávamos sobre as nossas aventuras, o que eu fazia com meu namorado e ele o que fazia com a namorada e com as amantes, mas ele nunca dava em cima de mim. Algumas vezes quando bebia além da conta, mas nunca tinha tentado nada comigo. Paulo tinha o cabelo raspado preto e barba. Pouco mais alto que eu, cerca de quase 1,80 m. Fazia o tipo saradinho e tatuado. Era lutador e vocalista de uma banda de rock. Na época dessa história, eu usava cacheado. Tenho olhos cor de mel que ficam esverdeados dependendo de onde estou. Modéstia à parte, posso dizer que tenho o corpo maravilhoso, pelo menos me sinto assim. Há alguns anos atrás até fiz alguns trabalhos como modelo. Magra, algumas tatuagens pelo corpo, sempre tive minhas curvas. Sou aquela falsa magra, como alguns dizem. Em um final de ano, eu e Paulo ganhamos como premiação da empresa uma viagem de cruzeiro. A empresa cobriria apenas as nossas estadias e passagens sem acompanhantes. Isso quer dizer que nem meu namorado e nem a namorada dele teriam folgas para irem. Então, fomos nós dois e mais alguns membros da empresa, porém ninguém de nossa equipe. Ele então seria meu par pelos 5 dias de viagem, já que Paulo era ali a única pessoa que eu conhecia. Eu não tinha problema algum em estar ali. Ao contrário disso, eu sempre confiei bastante nele. A ideia de passar aquele tempo juntos parecia perfeita. Eu sabia que ele seria uma ótima companhia, muito mais do que eu imaginava. Quando finalmente entramos no navio, fiquei sem palavras. Era uma coisa mais linda do que eu jamais havia visto. Nunca tinha ido em um cruzeiro antes. Aquela era a minha primeira vez. O tamanho do navio me impressionou logo de cara. Era imenso, parecia uma cidade flutuante. Mas o que realmente me deixou boquiaberta foi o luxo que encontrei por dentro. Era tudo maravilhoso, cada detalhe era pensado para impressionar. Desde os lustres brilhantes até os corredores decorados com obras de arte. No primeiro dia a bordo, a festa começou logo cedo e a atmosfera estava eletrizante. As luzes piscavam e a música contagiava todos ao nosso redor. A pista de dança estava cheia de pessoas se divertindo e a energia era palpável. Rimos e dançamos até não aguentarmos mais. O clima estava tão animado que eu quase esqueço do mundo lá fora. A cada gole da bebida, a sensação de liberdade aumentava e tudo parecia possível. Apesar da animação e do clima de festa, nada mais aconteceu entre nós naquela noite. Ele me respeitou e estava mais preocupado em garantir que eu estivesse me divertindo. Quando a festa começou a esfriar e o cansaço bateu, ele se ofereceu para me acompanhar até a minha cabine. A cada passo que dávamos, eu sentia meu coração acelerar. Ele estava tão perto que eu conseguia sentir o calor do corpo dele.
Finalmente, chegamos na porta da minha cabine. Ele parou e me olhou nos olhos, um sorriso tímido no rosto. O abraço que me deu de boa noite foi carinhoso, mas ao mesmo tempo intenso, como se houvesse uma promessa não dita entre nós. O cheiro dele me envolveu, e por um instante, tudo parecia perfeito. Eu já estava de TPM naquela hora e, como todo mundo sabe, isso me deixava mais estressada. Os hormônios estavam à flor da pele, e eu me sentia mais estimulada do que o normal. Misturado com o tanto de bebida que consumimos, esse estado emocional fez com que, por um breve momento, eu sentisse uma atração inesperada por ele. Aquela sensação era estranha, uma mistura de vontade e confusão, algo que eu não estava preparada para lidar. Enquanto conversávamos, lembro de olhar para ele com mais intensidade. O jeito como ele sorria, como seu olhar brincava com o meu, tudo isso mexeu comigo. Na hora da despedida, algo dentro de mim me impulsionou a instigá-lo, a sugerir que ele procurasse alguma mulher, como se isso pudesse afastá-lo de mim. Era um jeito de tentar me proteger, de não deixar que a situação me levasse a fazer uma besteira. Sabia que se deixasse essa atração me dominar, as coisas poderiam ficar complicadas. Quando finalmente me despedi dele, uma parte de mim ficou inquieta. Fui para a cabine com a cabeça cheia de pensamentos, cada um mais confuso que o outro. A ideia de me afastar dele parecia cada vez mais difícil, mesmo enquanto falava aquelas palavras. Meus pensamentos vagaram, e ele apareceu várias vezes na minha mente, como um filme que não conseguia pausar. Cheguei em casa e, já pensando em como eu estava me sentindo, decidi tomar um banho. O chuveiro sempre foi meu refúgio, um lugar onde eu poderia me livrar de tudo. Enquanto a água escorria, não conseguia evitar de pensar nele mais uma vez. O que seria daquela noite? Aquele instante de conexão, mesmo que breve, deixava uma sensação estranha dentro de mim. Depois de me aliviar no chuveiro, finalmente consegui dormir e relaxar um pouco. Acordei de manhã super enjoada por conta do balançar do navio e, com certeza, pela bebedeira da noite anterior. A sensação de náusea era tão intensa que eu mal conseguia abrir os olhos. Paulo já havia me mandado mensagem perguntando se estava pronta para o café. Eu sabia que deveria responder, mas a ideia de sair da cama parecia quase impossível. Contudo, mesmo passando mal, não queria desperdiçar a viagem, então, com muita determinação, tomei um banho quente. A água morna me ajudou a relaxar um pouco e logo me senti um pouco mais leve. Decidi vestir meu biquíni preto, que era simples, mas me deixava super confiante. Enrolei-me em uma canga colorida que me dava um ar de férias e descontração. Saí do banheiro bem cheirosa, tentando deixar as náuseas de lado. Ao olhar no espelho, respirei fundo e pensei que não poderia deixar o enjoo estragar o meu dia. Desci para o restaurante e, assim que cheguei, vi Paulo sentado à mesa, super disposto. Ele tinha um sorriso largo no rosto e já estava devorando um prato cheio de frutas frescas. Fiquei com um pouco de inveja da fome dele, mas a ânsia me impediu de comer mais do que algumas frutinhas picadas. "O que foi? Você parece uma zumbi", ele brincou, rindo da minha cara de quem não tinha dormido a noite toda. "É o enjoo, mas estou melhorando. E você, tá comendo tudo", respondi, tentando forçar um sorriso. Enquanto a música animada tocava ao fundo, continuávamos nossa conversa sobre os corpos que passavam. As risadas eram contagiantes, e as piadas sujas que fazíamos deixavam o clima ainda mais leve e divertido. Era um momento descontraído, longe das obrigações do dia a dia, e eu me sentia à vontade para ser eu mesma. O sol brilhava intensamente, e a piscina convidativa era o cenário perfeito para nos refrescarmos e relaxarmos. Enquanto eu aplicava protetor solar em suas costas, percebi que nunca tinha reparado como seus músculos eram bem definidos. Ele tinha um corpo de atleta e, pela primeira vez, eu me dei conta do quanto aquilo era atraente. Um frio na barriga me surpreendeu, e eu tentei não demonstrar. Com as mãos um pouco trêmulas, espalhei o protetor pela pele dele, e ele sorriu, agradecendo. Foi um sorriso que acendeu algo em mim, algo que eu não podia ignorar. Durante a aplicação do protetor, nossos olhares se cruzaram algumas vezes. Eu não era boba, sabia que ele me observava, mas em meio àquelas risadas e ao calor do momento, aquilo parecia normal. Até mesmo no escritório, onde tudo era mais formal, eu havia percebido olhares, mas naquele dia a sensação era diferente. Era natural que a gente se olhasse, certo? Afinal, era o que todo mundo fazia, admirar. E eu também olhava, claro. Era impossível não notar os músculos e o jeito como ele se movia, sempre seguro de si,
como se soubesse que chamava na atenção. O mal-estar acabou voltando com tudo e eu corri para minha cabine, o coração disparado. Ele me acompanhou, preocupado, e disse que iria me esperar ficar bem. Aquelas palavras me deixaram um pouco mais tranquila. Assim que entrei no banheiro da cabine, ele ficou lá fora, assistindo TV no quarto, enquanto eu tentava me acalmar. Fechei a porta do banheiro, sentindo a pressão no estômago aumentando. Para me sentir mais confortável, me soltei do biquíni, que parecia estar me apertando mais do que o normal. Depois de fazer minhas necessidades, uma sensação estranha tomou conta de mim. Antes que eu pudesse pensar em algo, joguei o café da manhã para fora. O barulho foi tão alto que pareceu ecoar pelo banheiro. Em um momento de desespero, ele não hesitou. Entrou no banheiro com tudo e me viu ali, com os faróis de fora, agachada e agarrada na privada. O constrangimento tomou conta de mim, mas eu nem consegui pensar em tampar o que estava acontecendo e nem me preocupei se ele iria reparar na situação. A única coisa que importava era que eu precisava me sentir melhor. Quando finalmente terminei, levantei com dificuldade, ainda sentindo os efeitos do vômito. Lavei a boca com pasta de dente, tentando limpar o gosto amargo que insistia em ficar. Mas, mesmo enquanto tentava recuperar a dignidade, uma imagem veio à minha mente: o olhar dele. Aquela noite tinha sido intensa, e eu ainda sentia os efeitos da bebida. O quarto estava em silêncio, exceto pelo suave brilho do celular dele, que iluminava todo o quarto. Ele parecia um homem que nunca tinha visto uma mulher, mas, assim que nossos olhares se cruzaram, ele tentou disfarçar a surpresa. Senti meu coração acelerar. O que ele pensaria de mim, depois de tudo o que aconteceu? Mas a verdade é que eu tinha acabado de vomitar e, naquele momento, a preocupação com a minha aparência estava longe da minha mente. Agora que você já viu, nem vou vestir mais, só quero deitar, eu disse, apontando para os meus faróis, de maneira despreocupada. Era uma forma de mostrar que não estava interessada em encenações, apenas queria relaxar. A verdade é que estava tão cansada que me deixei cair na cama sem esperar uma resposta. O toque do colchão me acolheu e logo o sono me levou. Quando acordei, um pouco depois, a luz do celular ainda estava acesa e ele estava ali ao meu lado, deitado, com a expressão concentrada enquanto mexia no aparelho. Uma onda de carinho me invadiu ao vê-lo assim, tão tranquilo. Era um momento delicado e eu não pude evitar um sorriso bobo. Sem pensar muito, me aproximei dele e me aninhei em seu braço tatuado, como se ele fosse um travesseiro feito sob medida para mim. Acordei então só de tarde, a luz do sol entrava pela janela e a cama ainda exalava o cheiro dele. Mas, para minha surpresa, ele não estava mais ali. Uma pontada de saudade me atingiu enquanto olhava para o celular e via as mensagens que ele tinha me mandado. Perguntava como eu estava e me avisava sobre um evento de degustação de vinhos que ocorreria mais tarde. Fiquei pensando que poderia ser uma boa oportunidade para relaxar e me distrair. Me sentindo melhor, decidi descansar mais um pouco antes de me preparar. Quando a noite finalmente chegou, nossos caminhos se cruzaram novamente. Ao nos encontrarmos, ele me cumprimentou com um sorriso largo e, claro, não perdeu a chance de fazer piadinhas. Ele comentou sobre ter visto meus melões, tentando descontrair, e, ao final, não resistiu em elogiar meu corpo. Fiquei sem graça, mas com um calor imenso veio subindo pelo meu rosto, algo que me acontecia nas poucas vezes em que estávamos juntos. Aquela sensação era nova e me deixava ainda mais ansiosa. A festa começou com uma seleção de vinhos e aperitivos que pareciam mais deliciosos a cada gole que eu tomava. A música envolvente e a energia do lugar me deixaram mais solta, e a cada copo que eu levantava, a sensação de estar fora do eixo aumentava. Era como se o vinho estivesse me dando coragem, e a atração por ele crescia a cada risada que compartilhávamos. As roupas de praia que usávamos só tornavam tudo mais leve e divertido. Conforme a festa se desenrolava, eu me sentia mais leve e solta. Cada brinde era uma oportunidade de nos olharmos e sorrirmos um para o outro, como se estivéssemos em um pequeno mundo só nosso. O ambiente vibrava, e mesmo as conversas em volta não conseguiam me distrair da tensão entre nós. O momento em que ele se aproximou e sussurrou algo engraçado em meu ouvido fez meu coração disparar. Não queria que aquela sensação acabasse, mas à medida que o tempo passava, eu já estava bêbada de vinho e não queria misturar com outras bebidas. Dançamos cada um com uma pessoa diferente, mas acabamos nos encontrando de novo. A música pulsava ao nosso redor e a energia da festa estava lá em cima. Eu acabei bebendo de novo, o que só intensificava a euforia que sentia.
Já estava naquele momento em que as coisas se tornavam um pouco turvas, como se flashes de tudo o que acontecia passassem pela minha cabeça. Era uma mistura de ritmos, com a batida da música latina e o funk que fazia o chão vibrar sob nossos pés. Em um momento, eu estava requebrando, perdendo a noção do tempo e do espaço, mergulhada na dança. Mas então, em um instante de sobriedade, senti um frio na barriga. A lembrança de que alguns conhecidos da empresa poderiam estar ali, observando e pensando que eu estava exagerando, me fez hesitar. E se eles me vissem? O que diriam? A possibilidade de fofocas e olhares julgadores me incomodou, e decidi que era hora de sair. Vou pro quarto, murmurei tentando soar casual, mas a tensão estava no ar. Ele olhou para mim com uma expressão de curiosidade, e antes que eu pudesse me afastar, ele veio atrás. Começamos a andar em direção à minha cabine, mas o caminho parecia muito mais longo do que realmente era. O barulho da festa se tornava mais distante, e a conversa entre nós flutuava como uma brisa leve, mas cheia de segundas intenções. Falávamos sobre trivialidades, mas havia algo mais intenso pairando no ar, uma química que não podíamos ignorar. Quando dou por mim, estou encostada na porta aberta do meu quarto, sentindo meu coração acelerar. A atmosfera estava carregada de expectativa. E então, ele me beijou loucamente, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. O beijo era intenso, repleto de paixão e desejo. Eu me entreguei completamente, sem pensar nas consequências, sentindo até a adrenalina percorrer meu corpo. A porta ainda estava aberta e a luz do corredor entrava, iluminando o nosso momento. Mas eu não me importava. Eu tentei me desvencilhar, falei algo sobre meu namorado, como uma tentativa de me proteger daquela situação que já parecia estar fora de controle. Mas, quando pisquei de novo, a porta estava fechada e nós já estávamos nos relacionando sem parar. A intensidade do momento me pegou de jeito e eu sabia que já não tinha mais o que fazer, além de me entregar ao que estava acontecendo. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido e tudo que existisse fosse nós dois. Durante os dias restantes da viagem, tentávamos agir como apenas amigos, mantendo as aparências. Passeávamos pelo navio, ríamos e conversávamos sobre tudo, enquanto a tensão entre nós crescia a cada instante. Mas ao cair da noite, quando o sol se escondia no horizonte e as luzes do navio brilhavam como estrelas, nós íamos um à cabine do outro. Era um jogo de sedução constante, e cada encontro era uma nova aventura. Nos relacionávamos de praticamente todas as maneiras que eu conhecia. Fazíamos no chuveiro, onde a água quente escorria, misturando risadas e suspiros. Na pia, o lugar era pequeno e apertado, mas isso só aumentava a emoção, como se cada movimento nosso fosse um desafio. E também nos aventurávamos na parte de fora do navio, sob o céu estrelado e a brisa fresca do mar. A sensação de fazer isso ao ar livre, com o som das ondas batendo contra o casco, era inigualável. O medo de sermos flagrados ali adicionava uma adrenalina extra, um frio na barriga que tornava tudo ainda mais excitante. Olhávamos em volta, verificando se alguém poderia nos ver, mas o risco só aumentava o desejo que sentíamos um pelo outro. Cada noite era uma nova explosão de paixão e liberdade, e a cada encontro eu me perdia mais naquelas experiências. Após cada momento intenso, sentávamos juntos, ofegantes e rindo, enquanto tentávamos disfarçar a intensidade daquilo tudo. Era uma loucura, uma aventura que parecia não ter fim, mas quando a viagem estava chegando ao fim, combinamos de deixar tudo aquilo ali, guardado apenas nas nossas memórias. Sabíamos que o que vivemos era especial, mas também que não poderíamos levar aquilo para a vida real. E assim, enquanto o navio se aproximava do porto, eu sentia uma mistura de tristeza e felicidade, sabendo que aquelas lembranças ficariam para sempre em meu coração. Na volta ao escritório, a vida voltou ao que era antes, apenas amigos, mas com aquelas memórias incríveis que não saíam da minha cabeça. Aqueles momentos em que nossos olhares se cruzavam e o coração acelerava. Tudo parecia tão distante e tão próximo ao mesmo tempo. De fato, não fizemos mais nada além de conversar e recordar. Éramos apenas colegas, mas as lembranças daquelas noites de paixão ardente e sussurros secretos ainda me faziam sorrir. Isso tudo mudou no final do ano seguinte, quando terminei meu namoro.
Naquele momento de liberdade, decidi sair um pouco mais. Ele e eu começamos a nos encontrar mais, inclusive com uma colega nossa, que se juntava a nós para momentos inusitados. Era emocionante. Aqueles encontros a três tinham uma adrenalina diferente, uma mistura de risos e olhares cúmplices que me faziam sentir viva de novo. Era como se estivéssemos redescobrindo um lado de nós mesmos que estava adormecido. Hoje, o tempo passou e ele está casado. Eu, por outro lado, não moro mais no Brasil. Estou noiva de um gringo moreno que amo muito. Ele é gentil e atencioso, trazendo uma nova luz à minha vida. Mas, mesmo com todo esse amor, as memórias que tenho do meu primeiro e único amante permanecem gravadas em meu coração. Cada risada, cada toque e cada segredo compartilhado são tesouros que guardarei para sempre. Às vezes, ao olhar para trás, sinto uma mistura de saudade e gratidão. Aquelas experiências me moldaram e me ensinaram sobre amor e desejo. E enquanto sigo meu caminho, sei que essas lembranças sempre estarão comigo, como uma chama que nunca se apaga, aquecendo minha alma e me lembrando de que já vivi momentos intensos e cheios de vida. Mesmo que a vida siga em frente e novas histórias surjam, aquele capítulo da minha vida será eternamente especial. Obrigada por escutarem o meu relato e até a próxima. Se você gostou desse relato real de infidelidade, não esqueça de deixar seu like e se inscrever-se no canal. Até o próximo relato, meus amores!